Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série em que estamos falando sobre as funcionalidades do Sigma Alerta. E aqui nós vamos então, nesse vídeo, falar sobre a extração do gráfico de motivos de parada e do gráfico de sensores analógicos. Lembrando que esses motivos de paradas já foram informados lá no painel de monitoramento, né? Nós vimos isso no primeiro vídeo. Então aqui eu vou acessar o gráfico motivos de parada. Novamente vou selecionar um departamento, vamos ao departamento industrial e o setor área externa. Vou selecionar os objetos, né, os quais eu quero visualizar os motivos de parada de cada um deles, o período a ser consultado, vou marcar até o dia 15 e vou clicar em pesquisar. E como pode ser visto aqui abaixo, eu tenho a visualização dos motivos de parada, né, máquina por máquina ou objeto por objeto, juntamente ali com o índice, né, mostrando o tempo e o motivo de parada em cada um desses objetos. Então aqui, como pode ser visto, eu tenho ali o motor elétrico e abaixo eu tenho também a válvula de fechamento, cada um ali com seus tempos, né, de paradas e a justificativa de cada um desses tempos, ou seja, os motivos de parada em cada um desses objetos. E também nós temos o gráfico de sensores analógicos. Esse gráfico de sensores analógicos, né, nós vamos visualizar, lembrando que lá no painel de monitoramento nós tínhamos a visualização da temperatura, né, tanto da tubulação quanto do reservatório. E aqui, nesse gráfico de sensores analógicos, nós vamos conseguir visualizar exatamente o monitoramento da temperatura, né, desses... tanto da tubulação quanto do reservatório. Vou selecionar aqui novamente o departamento industrial, o setor área externa, e então eu vou indicar aqui, eu posso fazer essa consulta de maneira semanal ou dentro de um único dia. Eu vou pegar aqui o período diário, vou selecionar os objetos, né? Tenho aqui a temperatura do reservatório e temperatura da tubulação. Vou marcar aqui cada um deles. A data, vou pegar o dia de hoje e vou clicar em pesquisar. E aqui está, eu tenho a visualização, né, da oscilação da temperatura em cada um desses itens. Aqui na cor cinza, né, eu tenho a temperatura da tubulação e já na cor verde eu tenho a temperatura do reservatório. E o interessante desse gráfico é que ao clicar, por exemplo, sobre a palavra temperatura do reservatório, eu excluo essa visualização desse meu gráfico, né, ficando apenas com a visualização da temperatura da tubulação. E isso vai poder ser feito, né, para quantos objetos eu estiver visualizando. Então aqui eu consigo visualizar de maneira individualmente um objeto, ou então todos os objetos, né, se sobrepondo aí com esses valores. E esse é o gráfico de sensores analógicos, né? Eu vou ter uma visualização dentro de um período, mas eu também tenho uma visualização que é feita em tempo real. Aí eu posso retornar aqui aos painéis, embora isso não tenha sido mostrado no primeiro vídeo, é uma funcionalidade também que está disponível aqui na visualização dos painéis. Nós visualizamos o painel estático, porém nós temos também o painel dinâmico. Aqui eu posso clicar na palavra monitorar, né, para que eu visualize então esse painel, e ao clicar sobre ele, aqui está a visualização, né, tanto da temperatura do reservatório quanto da temperatura, né, da tubulação. Então aqui ele vai montando para mim uma linha do tempo, indicando aqui a temperatura em cada um desses momentos. Então aqui, como vocês podem ver, né, é uma leitura em tempo real. O gráfico ele vai se atualizando, isso é configurável também a cada 5 segundos, a cada 10 segundos. E aqui eu tenho a visualização. Eu estou simulando aqui algumas variações tanto na temperatura do reservatório
quanto também na temperatura da tubulação. E como pode ser visto aqui, né, à medida em que esse gráfico ele vai se atualizando, nós temos a visualização, né, dessas alterações aqui sendo realizadas, né, também de maneira visível no gráfico. Então aí nós temos a extração tanto do painel dinâmico quanto do painel, né, estático, e também a extração da informação, né, desses gráficos dos sensores analógicos. Então, dessa forma, o Sigma Alerta, com essas inúmeras funções, vai poder te auxiliar, né, na gestão em tempo real, seja da tua planta ou de parte da planta, né, monitorando não só o status do ativo, se ligado ou desligado, né, mas também conseguindo monitorar, como é o caso aqui, temperatura, vazão, fluxo. Então isso vai ser possível através do Sigma Alerta. Em nosso próximo vídeo nós falaremos sobre o cadastro, né, de usuários e também das configurações que são possíveis de serem realizadas, né, dentro desse nosso painel. Então, até o nosso próximo vídeo.